o futebol tá ficando insuportável e eu preciso desabafar com vocês. Então, bora pro vídeo. Salve, salve peloteiros e peloteiras, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje aí sobre a fase que a gente vive no futebol. Eu quero comentar com vocês e desabafar um pouquinho aí o que eu tenho notado sobre esse nosso querido e aclamado esporte. Bom, antes de mais nada eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz com vocês aí, né, na capa do vídeo e também no título, que teria participação especial do Neymar. Então, Neymar, pode entrar, pode vir aqui. Quero saber sua opinião, né, Neymar? O que você tem a dizer sobre esse momento que a gente tá vivendo no esporte, Ney? Sim. Neymar é um homem mesmo de poucas palavras, menos quando é pra entrar em polêmica, que aí o bichão tá sempre ativo, né? É claro que a gente não ia ter o Neymar presencialmente aqui, né, galera? Estão de brincadeira, né? Mas um dia, quem sabe, a gente terá o Ney participando aqui com a gente, mas ainda não é o momento. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que o futebol tá vivendo e as impressões que eu tenho tido desse maravilhoso esporte, mas que, cara, tem algumas coisas que realmente estão incomodando pouco a pouco. Bom, vou falar primeiramente a parte extra-campo, depois a parte do campo, tá? Extra-campo, principalmente questões financeiras, né? Não tem jeito, o futebol ele tá inflacionado, né, cara? Você vê salários sendo pagos assim, principalmente no Brasil. Dada a proporção que a gente tem tido aqui, salários, por exemplo, de Dudu, 2 milhões mensais, o Gabigol 1,5 milhão, 2 milhões também por mês, algumas coisas assim. Na minha opinião, eu acho que sim, o jogador tem que receber a mais do que um trabalhador comum, de qualquer profissão comum, porque não é só o salário dele que é bancado, né? De todo um staff por trás, são médicos, fisiologistas, assim, tem a parte do clube, mas ele também geralmente tem a sua parte medicinal por fora do clube, que cuida da alimentação, todo um staff, tem uma preparação de transporte, de logística, tudo mais. É claro, teria que receber mais. Mas, cara, por exemplo, 200 mil para um jogador já não estaria muito bem pago assim, cara? É claro que às vezes a estrutura deles são muito maiores, manter uma casa luxuosa, mas só que assim, eles estão... esse salário deixa eles tão descolados da realidade num nível assim absurdo. A gente acaba vendo casos assim de pura, assim, onde eles vivem no mundo deles, tá muito isolado e tirando o futebol realmente do povo que é de quem interessa, né? Você vê preços de ingresso, como eu deixei também natando pra vocês aí, até a seleção brasileira atrás, que eu vou explicar um pouquinho sobre o campo depois, mas deixei uma manchete pra vocês dizendo que o preço dos ingressos no Morumbi aumentou e diminuiu ali o público no estádio no último jogo no meio de semana de São Paulo, né? E assim, é meio que óbvio, né? Porque a maioria, a bastante parte do futebol mesmo é do povo, né, cara? A gente que tem pouca condição, o futebol inclusive serve como um lazer, né, pra minoria. Muitas vezes a pessoa não tem condição de, sei lá, ir no bolicho constantemente e em diversos lazeres assim que não tem acesso fácil, mas consegue ir no estádio de futebol porque geralmente costumava ser uma coisa acessível, né? E hoje cada vez mais a gente tem visto as coisas se elitizarem, preços absurdos de ingresso de futebol e aí todo o dinheiro que é colocado, assim, se esse dinheiro se tornasse algo se ele vier a se tornar algo que no futuro vai colher alguma coisa, entre aspas, dá pra entender, mas ainda assim tá tirando o futebol do povo, o que não pode acontecer, né? Não é nenhum discurso socialista nem nada do tipo, pelo amor de Deus. Inclusive não compactuo com essa parte, mas é que é um fato, né? Quem sustenta o futebol só tem, por exemplo, jogadores só recebem salários que recebe porque tem marcas que se importam em patrocinar clubes, patrocinar campeonatos, para que elas sejam expostas, para que o povo veja aquela marca e vá comprar, né? Que se torne cliente daquela marca. Então elas esperam um retorno com aquilo. E aí sim, desse patrocínio pagam os jogadores são absurdamente pagos como são hoje, né? Mas, por exemplo, eu acho que ninguém deveria receber, por exemplo, 1,5 milhão, 2 milhões de salário, gente que não entrega nem proporcional a metade do que valeria isso, para poder ter que receber salários assim tão astronômicos, né? Só que aí é outra história, tá inflacionado o futebol, né? Você vê contratações absurdas sendo feitas até, algumas são até meio maquiadas, né? Tem contratações, por exemplo, do Botafogo que foi feita aí, que na verdade é pra ser uma contratação lá pro Lyon, lá na França, onde vive outra realidade, mas tá ali no grupo, o mesmo grupo ali do John Textor, então aí a contratação é feita pra cá, algumas cifras são, né, bem manipuladas ali, mas continua de qualquer forma sendo absurda, né? Salários astronômicos sendo pagos. Mas enfim, quem acaba pagando a conta no final das contas, né, apesar da redundância, é o torcedor. E chega na ponta, né? Só você ver aí o absurdo que estão sendo comerciados os ingressos. E o torcedor que paga. E muitas vezes esse dinheiro muito mal alocado, colocado em jogadores assim, surreais. Eu tiro pelo meu próprio time, pagando 1 milhão de salário quase pro Morelos. Cara, o Morelos entrega nem proporcional, sei lá, 50 mil pro Santos, nem isso no mês.
mas ele recebe proporcional a 1 milhão por mês. É assim, é uma loucura, né? É fora realmente de qualquer racionalidade, né? Mas enfim, esse tem sido o nosso futebol e isso tá deixando o futebol muito, muito chato, porque é cada vez menos acessível. Partidas que cada vez mais tem ido pro pay-per-view, a gente vai ter aí hoje um Corinthians e Palmeiras que vai ser comerciado numa segunda-feira. Pra quê? Pra poder vender o pay-per-view, né? Que é mais um pagamento, além de você pagar uma TV a cabo, você tem que pagar um canal por fora pra poder comprar. É o famoso pague para ver. Então você vê como que tá ficando insuportável e insustentável quase, né? Vai chegar num momento aí que o povão não vai ter acesso nenhum, né? Cada vez mais vai ser mais elitizado e o futebol lá atrás, no começo, ele era um futebol de elite, né? E depois foi se popularizando, se tornou o que é pelo povão, e não simplesmente para elitizar e deixar um esporte pros ricos, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho de campo? Bom, campo e bola, lá ele. Bom, sobre o campo, cara, algumas coisas assim, que podem até parecer meio controversas, por quê? Eu vou falar especificamente de defesas, mas especificamente sobre a vontade de... Quer dizer, o medo de perder tem sido maior do que a vontade de ganhar. Isso aí, cara, é muito triste. Porque, acima de tudo, o futebol é entretenimento. Acima de resultado, de tabela, disso, aquele título, o futebol é entretenimento, é entreter. É gol e tudo mais. E principalmente até a questão do impedimento. Cara, eu não vejo a hora. Eu não sei se vai resolver 100%, tá? A gente pode abrir um discurso nisso, referente a isso, né, se vocês quiserem. Pode deixar aqui no comentário, inclusive. Mas, sobre o impedimento, cara, aqueles impedimentos milimétricos, assim, cara, eu acho que é um absurdo anular um gol por causa de a unha do pé do cara tava pra frente. Você vê gols maravilhosos, mas que foram anulados por bobeira. O cara não queria causar uma hiper vantagem por estar uma unha, um pé à frente de outro. Aquela nova regra do impedimento, eu não vejo a hora de que passe realmente a valer, que vão analisar e tudo mais ainda, sobre o cara estar com o corpo inteiro à frente do jogador pra aí sim ser validado o impedimento. Ainda assim vai gerar, né, discussões, porque vai ver se realmente o pé dele estava na altura do corpo do zagueiro ou não, mas pelo menos vai poder ali gerar um pouco mais de gols, quem sabe, né? E futebol, acima de tudo, é isso, entretenimento, gols, a diversão do futebol é essa, é ver gol. E muitas vezes esses impedimentos milimétricos favorecem a defesa, o que não tem graça nenhuma, né? Às vezes a gente vê um bote ou uma raça do zagueiro, que costuma ser bacana, por exemplo... Só um exemplo aleatório, não é nem do nível de jogador nem nada, mas aquela salvada que o Davi Luiz deu na Copa das Confederações de 2013, que até hoje é mostrada. Acho que o Pedro bate, né, tira o goleiro, bate e o Davi Luiz vem tirando, cortando com tudo e pum, tira o gol. É maravilhoso ver aquilo dali, claro, defesa também tem seus méritos, mas é muito mais legal ver um gol do que uma tirada como essas, né? Acho que vocês concordam, principalmente se for a favor do nosso time. Mas ainda assim, o gol é a finalidade de tudo, é para que as pessoas trabalham justamente para que a bola entre. Lá ele, mais uma vez. Mas é isso, as pessoas trabalham para isso, os jogadores estão lá todo dia, diariamente, treinando para isso, para que seja efetivado o gol, que é a graça do esporte. Então, cada vez mais, o encurtamento do campo também, né, infelizmente, ainda com exceção do que está acontecendo na Copa América, que isso aí já é um absurdo. Mas é uma situação atípica porque os campos são um pouquinho maiores do que aquilo. Mas já foram ainda maiores, o que facilitava ter defesas mais espaçadas. Às vezes quando um ponta pegava a bola, ele vinha pegando a bola, chegava um meio para encostar nele, um centroavante para poder fazer uma triangulação, algo do tipo, ou pelo menos um centroavante fazendo um facão no meio das áreas e tudo mais. Hoje é cada vez mais raro ver isso, né? E principalmente assim... Pô, Peterson, a forma que os times e seleções menores encontraram de chegar a igualar os maiores e mais difíceis adversários foram se retrancando, fazendo defesas mais sólidas e tudo mais. Ok, legal. Mas a graça é ver gol. Não tô falando que tem que ficar exposto, aberto. Mas tem que tentar jogar, tem que tentar roubar a bola o quanto antes, sair para poder contra-atacar, para poder defender. Desculpa, pra poder contra-atacar, atacar de lado a lado, né? Eu prefiro muito mais aquele jogo de trocação. Que, que defesaço do goleiro, que golaço do outro lado, do que simplesmente aquele jogo amarrado, aquela coisa chata, amassante, que às vezes até, você vê isso, às vezes, não é criticando ou usando da rivalidade aqui, tá? Mas o futebol que o Palmeiras joga é um futebol pragmático, é campeão, ganha muito, ok. Mas nem sempre entrega um espetáculo, né? Principalmente quando você vê até o Abel ganhando tudo que ganha e sendo criticado o tempo todo pela torcida do Palmeiras quando perde uma partida. Ela perdeu aí pro Fortaleza. Até coisas assim que são surreais de ganhadoras são contestáveis, porque não apresenta espetáculo, né? Apesar de no resultado final ser muito vantajoso, mas não apresenta nenhum espetáculo. E o futebol é espetáculo, é realmente entretenimento. E cada vez a gente vê defesas mais fechadas, por exemplo, Brasil e Costa Rica, que aí foi quando eu coloquei a capa do vídeo pra vocês aí. Cara, que jogo insuportável, cara. O Brasil tentando de tudo, mas a Costa Rica lá atrás é mérito defensivo? É mérito dos caras, não tem como a gente tirar e falar assim, pô, foi o que a Costa Rica conseguiu fazer pra tentar ganhar do Brasil, ou tentar empatar, como conseguiu.
Mas é muito chato, cara. É muito chato. Você fica lá 45 minutos, mais 45, depois e aí acaba o jogo, aquela coisa. E você só queria ver um jogo, ver gols e tudo mais, diversão. Pô, Costa Rica, você não podia tentar jogar um pouquinho mais, tentar ganhar do Brasil na bola, tentar envolver o Brasil num padrão de jogo? Falta o quê pra poder conseguir isso? É inteligência, é qualidade mesmo de jogadores? Não sei. Parece que tá meio hipócrita, porque quando a gente tá jogando uma bola, por exemplo, a gente jogar uma pelada, a gente fala, pô, ó, marca meia quadra, segura e tal, porque estratégia pra tentar ganhar. Mas a pelada não é o futebol que a gente quer assistir, né? A gente quer assistir um futebol que entrega qualidade, gols e diversão. E ficar vendo bola que rebate, ataque contra defesa, aquela coisa ali, fica até muito chato e maçante, né? Bom, essa é a minha opinião, né? Agora, o que eu quero saber mesmo é a sua opinião, porque a minha, às vezes, você pode ter um contraponto, eu não sei, mas tem coisas que realmente estão ficando muito chato no futebol, principalmente nessa questão. A elitização e a vontade, e o medo de perder tem sido maior do que a vontade de ganhar, né? Tem aqueles suportáveis, e aí também talvez falte inteligência para os técnicos conseguirem quebrar essas retrancas infalíveis, né, tudo mais. Por exemplo, a gente vê o time do Guardiola, né, pra gente encerrar. Eles conseguem fazer muitos gols, só que também você vê, raramente o City passa um jogo sem tomar gol. Porque a vontade deles de ganhar é muito maior do que o medo de perder, né? Você vê às vezes, por exemplo, do City 4x1, 4x2, 5x2, 5x1, geralmente tomam gol, justamente por se disporem a atacar. Tomam gols, mas também fazem muitos gols e costumam fazer mais gols do que tomar. E é isso, esse é o futebol que tem graça, né? Não tô falando que todo mundo tem que ser um City, o City investe milhões e milhões de libras todos os anos para poder manter um padrão assim, ter um técnico fenomenal como o Guardiola, mas falta o quê? Inteligência para os outros técnicos conseguirem também essas variações, falta mesmo a qualidade de jogador. Pô, qual que é o problema disso? É lá na base que tem que formar jogadores melhores, que consigam atacar, criar essa mentalidade. Bom, o motivo é difícil da gente encontrar, mas tem que ser encontrado. Senão eles que trabalham por isso, tem que encontrar um motivo para poder resolver e voltar a fazer um futebol de entretenimento, e não simplesmente um futebol de análise tática. Porque aí, para um torcedor médio, que ele só quer ligar a TV e assistir gols, ele não vai saber, às vezes, por exemplo, quem, entre aspas, a gente trabalha com esporte hoje, a gente olha e fala, pô, olha o que tá acontecendo nesse jogo, pô, aquela defesa tá tentando fazer o balanço de um lado pro outro, aquela questão tática, quem gosta disso, beleza. Mas nem sempre, o tempo todo, isso é legal, né? Não causa uma coisa feliz de se ver, né? Mas essa é a minha opinião, são esses pontos que eu queria trazer pra vocês. Se vocês têm mais pontos, deixa aqui embaixo. Quero muito conversar com vocês, o retorno de vocês aqui embaixo. Então deixa aqui pra gente saber, ter um retorno de o que vocês acham disso. É uma opinião, pô, Petro, você tá delirando. Pô, real, Petro, você tá me enchendo o saco. Você vê até gente que fala, pô, gostei muito de futebol, mas lá atrás, hoje eu já nem gosto mais. Será que essas pessoas são só saudosistas ou tem um motivo pra não gostarem mais? Bom, quero a opinião de vocês. E aproveitando que tem a Eurocopa rolando, eu vou deixar pra vocês um vídeo muito bom sobre a artilharia do campeonato europeu, né? Quem são os maiores artilheiros da história desse campeonato. Quero ver vocês lá também, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo, peloteiros. Falou!